Pessoal, hoje eu vou falar para vocês quais são as pombogiras, é isso mesmo, quais são as pombogiras que acompanham as mulheres do job. Sim, neste vídeo eu vou falar isso, então acompanhe até o final. Mas é claro que antes de eu trazer aqui quais são as pombogiras que acompanham as mulheres do job, né? Ou seja, as mulheres da vida, né? Para resumir, vou falar mulheres do job. Eu vou explicar para vocês se realmente as pombogiras estão conectadas às mulheres do job, né? Por que que existe essa ligação e o principal, por que que muitas mulheres do job procuram terreiros de umbanda, de quimbanda, procuram as pombogiras, né? Vamos tentar abordar esse tema. Não esquece, dá aquela curtida no vídeo, compartilha com um amigo e é claro, se inscreva aqui no canal. A gente está chegando a 1 milhão de inscritos, né? Então a gente precisa aí da sua ajuda para a gente bater 1 milhão de inscritos. Posso contar contigo? Aqui a gente, olha o assunto que a gente traz. Você acha que tem muita gente falando sobre isso? Sim, vamos falar sobre as mulheres do job, sobre a prostituição, melhor dizendo. Resumindo, mulheres do job, a ligação que elas têm com as pombogiras. Bora lá pro vídeo. Pois bem, pessoal, inicialmente a gente pode dizer que existe uma forte ligação hoje em dia, né, com as mulheres do job que trabalham com o corpo e as pombogiras. E até então existe uma associação muito grande que as pombogiras, na visão popular de muitos hoje em dia, são mulheres do job, ou seja, que quando eram vivas elas estavam ou eram mulheres da vida, né? Ou seja, a maioria das pombogiras, na visão popular do povo, eram prostitutas. E posso dizer uma coisa para vocês? Aí é que está o equívoco. Ou seja, com certeza existiram diversas pombogiras que em vida realmente foram mulheres da vida. Por quê? Olha, existem momentos da nossa história aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, que muitas mulheres que eram dispensadas, largadas pelos seus maridos, ou que perdiam seus maridos e por aí vai indo, buscavam uma forma de ganhar dinheiro. Mas a gente sabe muito bem que ao longo da nossa história, né, a história do mundo, as mulheres não tiveram ali um papel, vamos dizer assim, ou um local especial, um lugar de fala entre a humanidade. Ou seja, as mulheres não tinham poder, não tinham voz, ou nem a liberdade para trabalhar, vamos dar esse exemplo. Então muitas, sim, mulheres, antigamente, há muito tempo atrás, há anos atrás, infelizmente optavam por vender o corpo para poder sobreviver. O que eu quero dizer com isso é que antigamente as mulheres que eram consideradas mulheres da vida, infelizmente, faziam parte dessa vida não por escolha, mas infelizmente por necessidade. É claro que hoje em dia temos também as mulheres do job, que algumas estão nesse meio, nesse ramo por necessidade, outras estão porque gostam, né? Outras estão porque querem estar neste meio. A primeira coisa que a gente tem que fazer com que você entenda é que a prostituição, gente, ela já ocorre, a prostituição feminina, melhor dizendo, ela já ocorre muito antes de Cristo, né? No ditado popular. Então isso vem muito antes da denominação pombogira, né? Isso vem muito antes dessa popularização de pombogira, de Exu, ou até mesmo das religiões afro aqui no Brasil, ou até muito antes do descobrimento do Brasil, né? Se tem ali relatos históricos que a prostituição ela teve início, né, historicamente falando,
entre 2.500 anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, a prostituição, historicamente falando, já vem de anos atrás. Na verdade, era uma prática muito comum, né, nesse período antes de Cristo, no qual as mulheres, como eu havia falado para vocês, não tinham ali capacidade de encontrar um emprego, um trabalho, um sustento, e assim elas vendiam o corpo em troca de favores ou até mesmo de dinheiro e por aí vai indo, tá bom? Então a gente pode dizer para vocês que a prostituição, né, ela sempre existiu, praticamente isso, que era a venda do corpo para algum tipo de benefício. E isso, né, no caso a prostituição, vem muito antes das pombogiras. Mas por que as pombogiras começaram a ser associadas à prostituição? É onde que a gente vai entrar no detalhe o porquê que as pombogiras têm uma forte ligação com as mulheres do job. Vamos começar pelo básico, que é o cristianismo. Sim, para quem não sabe, né, o cristianismo ele começou a repudiar a venda do corpo, né? Ou seja, ele repudia a prostituição. Consequentemente, as mulheres que vendiam o seu corpo no período ou seja, no início do cristianismo e por aí vai indo, elas começaram a ser perseguidas, né? Elas começaram a ser ignoradas, perseguidas e por aí vai indo, todo mundo sabe muito bem disso. Começaram a colocar que a prostituição levaria a mulher para o inferno, enfim, aquela história básica que todos entendem. Então, a mulher, já no período do cristianismo, começou a ser mal vista, começou a ser difamada e perseguida. No entanto, que existem alguns países que a prostituição ela é proibida, ou seja, mulheres do job são proibidas de trabalhar, de exercer essa função, tá bom? Calma que a gente vai entrar nos detalhes aqui ainda. Pois bem, dito isso, o que acontece? As mulheres do job, né, as prostitutas, por assim dizer, ficaram desamparadas pelo cristianismo. Aí é que entra a religião pagã, ou a religião afrodescendente, ou a religião africana, que acaba acolhendo essas mulheres, né, que trabalhavam com o job. Dito isso, bem simples, a religião afrodescendente, ela acolhe, né, essas mulheres, né, as profissionais do sexo, elas acolhem essas mulheres e, consequentemente, o fato dessa religião afrodescendente acolher essas mulheres, porque elas não estavam sendo acolhidas, né, dentro do cristianismo, isso começaram a associar que as pombogiras, por serem também entidades femininas, estavam simplesmente associadas à prostituição, porque necessariamente eram estas, e é ainda, né, estas entidades, no caso as pombogiras, que acabam tendo uma forte ligação com essas mulheres, devido a esse poder feminino, a questão da sensualidade e por aí vai indo, tá bom? É claro que você vai me dizer o seguinte: Patrick, não, mas o cristianismo também abraçou a prostituição. Abraçou ali as mulheres que vendiam o corpo. Nós temos um exemplo na Bíblia, Maria Madalena. Vamos compreender uma coisa. O cristianismo, ele abraçou no caso, a prostituta. Ele não abraçou necessariamente a prostituição. O cristianismo fez com que Maria Madalena saísse ali daquela vida que ela estava. Não que isso seja necessariamente negativo, mas o cristianismo aceita a prostituição, no caso, a mulher que praticava a prostituição, no entanto que ela saísse desta vida. Ou seja, então o cristianismo ele não aceitou necessariamente a mulher vendendo o seu corpo. Ele aceitou a mulher. Então a obrigação era, a mulher devia sair dessa vida. Diferente da religião afro, que não proibiu, né, que não julgou e necessariamente que não baniu a mulher daquilo que ela queria fazer ou daquilo que ela precisava fazer para ganhar a sua vida. E consequentemente acabou criando essa associação.
Agora, uma outra coisa interessante que a gente for parar para analisar, além disso, né, dessa forte ligação, o porquê que a religião afrodescendente acolhe essas mulheres, a gente tem agora um outro fator, que é a troca de energia, que isso é importante a gente citar aqui. Mulheres que trabalham, primeiro, você já compreendeu aqui o porquê da ligação ou da associação de mulheres do job à religião afrodescendente, porque as pessoas da religião afrodescendente são pessoas que abraçaram essas mulheres que estavam desamparadas espiritualmente. Consequentemente, associação. Além disso, a gente vai entrar no detalhe, né, do poder feminino. Primeiramente, vamos compreender o seguinte. As pombogiras são conhecidas como mulheres imponentes, mulheres de garra, mulheres que não dependem, mulheres que estão totalmente desvinculadas do padrão comum imposto pelo machismo, imposto pelo machismo, vamos resumir desta forma. E as mulheres do job, elas entram também nessa mesma escala. São mulheres que praticamente estão fugindo daquele padrão cristão. Eles estão fugindo daquela amarra do machismo. Consequentemente, essas mulheres do job encontraram acolhimento, palavra de força, de esperança e auxílio com as pombogiras. Consequentemente, é claro que as pombogiras são entidades que, além disso tudo, está ligado à sensualidade, ao poder feminino, à sedução e o mais principal, troca de energia através do corpo. Sim, quando eu falo que as pombogiras elas estão conectadas nesse sentido, que é a troca de energia através do corpo físico, eu não estou necessariamente falando da prostituição em si. Eu estou falando do ato sexual de forma geral, seja de um casal, seja de namorados, enfim, a troca de energia através do contato físico, que é o ato sexual. As pombogiras, elas estão totalmente associadas a isso, ao libido, ao desejo e ao prazer físico. Consequentemente, as mulheres do job, elas trabalham com isso. Ou seja, a função delas, entre aspas, né, ali nesse lado profissional, por assim dizer, elas levam, ou elas dão o prazer físico. O trabalho delas é este, né? Promover ou levar o prazer físico para quem as procuram. Consequentemente, é o que as pombogiras, ou seja, o campo que as pombogiras mais atuam. E, consequentemente, essas mulheres, para ter um amparo, um auxílio espiritual, proteção e por aí vai indo, ligação com as pombogiras devido a isso tudo. Então agora você já compreendeu tudo isso, né? Bacana. Por isso que mulheres do job sempre vão ter uma ligação com a pombogira e por aí vai indo. Agora a gente vai entrar naquele detalhe. Qual que seria a função de uma mulher do job, né, no caso de uma prostituta? Eu acho que prostituta seria já um termo até pejorativo, mas uma mulher que vende o corpo, ou uma mulher que trabalha com o corpo, mulher do job. Qual seria a função dela dentro de uma religião afrodescendente? Qual seria a função dela dentro de um terreiro? Qual seria a função da mulher do job na espiritualidade? A mesma que a sua, a mesma que a minha, sim. Aquilo que ela faz, é claro, vai ter efeitos espirituais, vai ter efeitos energéticos, porque, como eu disse, a troca física ou contato físico é uma troca energética, existe a troca de energia, por isso que essas mulheres sempre vão buscar um amparo de pombogira para, no quesito, se proteger fisicamente, se proteger espiritualmente, são essas entidades que auxiliam, tá? Mas a função delas no plano espiritual, ou a função delas espiritualmente falando, é a mesma que a sua, é a mesma que a minha. São pessoas como qualquer outra pessoa. A única diferença é que aquilo que ela pratica, ou seja, o trabalho dela, está associado ou conectado diretamente ao levar o prazer físico.
Simplesmente isso, tá? Ou seja, ela vai trabalhar diretamente com a troca de energia física. Essa é a única diferença. Inclusive, vou dar um detalhe aqui para vocês. Essas mulheres, as mulheres do job, têm o costume de sofrer grandes atormentações espirituais. Vocês sabiam disso? Ah, mas Patrick, por quê? Pelo simples fato que elas trabalham com o corpo físico e existe essa troca de energia, a troca energética. Quando sim, você vai para a cama com um parceiro, com uma parceira, é uma troca muito intensa. E consequentemente, sim, pode acontecer de muitas mulheres do job acabarem absorvendo energias que sejam densas, pesadas e negativas. É onde que entra o auxílio das pombogiras. O aconselhável aí para essas mulheres, no caso, seriam buscarem formas de se proteger, né, maneiras de se proteger através de banhos, firmezas. Inclusive tem até algumas que buscam ebós, limpezas de tempos em tempos, firmezas de tempos em tempos, para sempre se manterem protegidas, né, e se livrarem de energias negativas. Inclusive eu mesmo, né, eu auxilio, né, umas 4 mulheres do job, né? Sempre eu estou ali, às vezes passa um banho, às vezes passa algo, às vezes faz um trabalho, faz uma firmeza, porque é sempre bom, principalmente para quem trabalha com isso, tá? Agora, como eu disse para vocês, como as pombogiras, elas estão muito conectadas às mulheres do job, quais são as pombogiras que estão mais conectadas ainda? Ou seja, quais são as pombogiras que protegem as mulheres do job? Primeiramente, vamos compreender, como eu disse, todas as pombogiras vão estar conectadas com qualquer tipo de mulher, E todas as pombogiras vão também estar conectadas com as mulheres do job, seja qual pombogira for. Elas vão sim auxiliar, vão se conectar devido a isso. Poder feminino e por aí vai indo, né? Porém, existem algumas pombogiras que são mais solicitadas, ou que são mais procuradas, ou que são mais trabalhadas, por assim dizer, neste meio, né, com as mulheres do job. E quais são essas pombogiras? Vamos aqui. A primeira pombogira, por incrível que pareça, é Maria Padilha. Sim, Maria Padilha, seja ela qual linha ou qual falange for, mas Maria Padilha é uma das pombogiras mais solicitadas pelas mulheres do job. Hoje em dia você vai encontrar muita aí mulher do job que cultua a pombogira, que faz oferendas para a pombogira, ou que vai pedir clientes, ou que vai pedir proteção. Maria Padilha é a mais solicitada, tá? É a que a gente mais vê. Depois de Maria Padilha, nós temos outra também que é muito conhecida ali com essas mulheres, que é a pombogira do cabaré, ou a pombogira rainha do cabaré. O próprio nome já remete ali às mulheres do job, a própria falange desta pombogira. Então esta pombogira, ela também está muito associada, ou é uma entidade que é muito invocada, convocada, enfim, chamando a sua presença ali, né? Pombogira, rainha do cabaré, ou pombogira do cabaré. Eu sei que muitos podem se perguntar, Maria Mulambo também, né, Patrick? Por incrível que pareça, não. É claro, muitas mulheres do job têm devoção à pombogira, mas não é algo tão grande assim. Além de Maria Padilha, pombogira rainha do cabaré, nós temos outras que é muito comum ver ali essas mulheres sempre fazendo oferendas, como pombogira Maria Quitéria e malandra Maria Navalha. Sim, pombogira Maria Navalha também é muito chamada, muito invocada, muito ofertada, cultuada por mulheres do job. Maria Navalha entraria como uma entidade protetora, né, que auxilia nesse quesito também. Então estas são as 4 entidades que são mais solicitadas, né, ou cultuadas ali por mulheres do job. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários se tem mais alguma outra pombogira que é cultuada neste meio. Mas e aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Mais uma vez lembrando, curta, compartilha
e segue a gente para mais conteúdo. Em breve a gente traz mais. Até mesmo se você quiser dicas, se você é do job, enfim, se você quer dicas, proteção, deixe nos comentários, tá bom? Pessoal, é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.